no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Nessa manhã de domingo no Rádio Serviço Saúde, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai dar continuidade ao assunto da semana passada sobre pressão arterial. Um problema que muitas vezes é silencioso e, quando não tratado cuidadosamente, pode acarretar graves consequências e até levar à morte. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Aproveitando a oportunidade para parabenizar o Ricardo Henrique e Alfredo Raimundo, para aquela que já era a equipe campeã, trazer Gilson Ricardo, Gerson, nosso Caiatinha, grande tricolor. Isso. E o Zé Carlos Araújo, meu Deus do céu, espetacular. Parabéns à Rádio Tupi por essa aquisição e vamos que vamos. É isso aí, teremos a estreia desse trio maravilhoso hoje, né, no jogo decisivo, na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Durante a semana, muita badalação e mais uma vez bem-vindo a esse trio maravilhoso, formando agora a verdadeira seleção brasileira do rádio, né, doutor Silvio? Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Então, para começar, doutor Silvio, dando sequência ao tema em relação a esse assunto da semana passada, durante a semana a gente recebeu, inclusive, muitas perguntas aqui. E uma delas diz o seguinte: a que grupo de pessoas a hipertensão arterial é mais comum? Então vamos lá, Heleno. Você recebeu um monte de perguntas e eu também. Sabe qual é a razão disso? É porque a hipertensão arterial afeta entre 25% e 30% da população brasileira. Ou seja, num grupo de 100 pessoas, 25 sofrem de hipertensão. E mais da metade desse grupo não sabe que é hipertenso, porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. É uma doença democrática, viu, Heleno? Por quê? Porque ela afeta homens e mulheres, brancos e negros, amarelos, jovens e idosos, calmos e nervosos, obesos e magros. Ela não tem predileção. É claro que existem os fatores de risco, dentre eles a idade, uma vez que, se pegarmos aquele grupo de pessoas, felizmente cada vez mais frequente, acima de 65 anos, cerca de 60% será hipertenso. Ao passo que nas crianças, que as pessoas acham que não podem ter hipertensão, estão erradas. Crianças e adolescentes também podem ser hipertensos, mas é apenas 5%. Mas é um grupo muito importante, porque se você ficar hipertenso por volta dos 10 anos de idade e não se tratar, porque normalmente passa completamente despercebido, isso vai provocar gradativamente alterações no coração, ainda numa idade muito jovem, vão tirar toda a qualidade de vida com um grande risco de morte para essa população. E tem a hipertensão secundária, né, Helena? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Doutor Silvio, a hipertensão pode ser consequência de uma outra doença? Pois é, acabei de te dar a dica. É a hipertensão secundária. O que é isso? Num primeiro momento, nós falamos que a hipertensão arterial, e aproximadamente 90% dos casos, viu, Helena, ela é uma condição primária. Ela é essencial, ou seja, a gente não consegue diagnosticar nenhuma condição associada que possa explicar a hipertensão. Mas em 5 a 10% dos pacientes hipertensos, a hipertensão, na realidade, não é um fenômeno primário, é uma consequência da doença. Uma série de doenças, vou te dar, por exemplo, o hipertireoidismo, uma doença da paratireoide, que é o hiperparatireoidismo, que cursa com hipertensão, com cálculos renais, com quadro de depressão associado, uma doença endócrina, feocromocitoma, que é um tumor que secreta quantidades absurdamente grandes de adrenalina e noradrenalina. Isso provoca picos de hipertensão gravíssimos. Então, o indivíduo que, por exemplo, é normotenso e faz surtos de sudorese, taquicardia, muita palpitação, dor de cabeça intensa, dificuldade de encarar a luminosidade, pressão muitas vezes acima de 200. Tem que ser investigado para feocromocitoma. Por quê? Todas as vezes que nós identificarmos uma doença que no seu contexto tem a hipertensão como uma de suas manifestações, você tratando a doença, você cura a hipertensão. Então, aquilo que eu falei semana passada, que a hipertensão arterial sistêmica é uma condição crônica de alta prevalência e baixo controle, é uma condição que pode ser curada sim, desde que ela seja secundária a uma outra doença, e cabe ao médico, na avaliação clínica inicial,
nos exames de laboratório que obrigatoriamente ele deve pedir assim que ele verifica e confirma o estado hipertensivo do doente. Tentar identificar alguma doença que possa ser responsável por esse problema tão importante. Doutor Silvio Provenzano, desde o domingo passado que a gente está falando aqui no Rádio Serviço em relação à pressão alta, né? Mas muita gente durante a semana perguntou também em relação à pressão baixa. É uma coisa prejudicial ou boa para a saúde, doutor? Helena, é engraçado isso. Muitas vezes o paciente chega no consultório se queixando que a pressão dele é baixa. Na verdade, não devia se queixar, devia agradecer. A gente tem indicadores da Organização Mundial de Saúde que demonstram claramente que se você tem uma pressão, a senhora é da família Tupi, o senhor, de 9/6, de 8/5, é muito melhor do que se a sua pressão for 10/6, que aliás é uma pressão ótima. Se você tiver uma pressão 12/8 é normal, mas quem tem 11/7 tem uma pressão melhor ainda. O coração, como eu disse na semana passada, é um grande músculo que tem a função de bombear sangue para todo o corpo. Quando a pressão é mais alta, o sangue faz um esforço maior e a velocidade com que o sangue chega nos vasos sanguíneos provoca lesões nesses vasos, lesões de uma fina película que reveste a parte interna dos vasos sanguíneos, que é um endotélio. Essas lesões elas vão provocar a longo prazo um entupimento, um estreitamento desses vasos, o que aumenta a resistência vascular periférica e acaba fechando um círculo vicioso, aumentando mais ainda a pressão arterial. A hipertensão arterial é um dos fatores de risco, aliás, modificáveis, né, quando identificado e quando bem tratado. Para o infarto agudo do miocárdio, para o acidente vascular cerebral, nosso popular derrame, e para a insuficiência renal crônica. Lembrando que essas três condições, elas são responsáveis pela maior parte dos óbitos no Brasil em indivíduos com mais de 35 anos de idade. Então, reconhecer a hipertensão, que como vocês aprenderam, é uma condição extremamente comum, e seguir o tratamento é fundamental para evitar isso. E por falar em seguir tratamento, você sabe, Helena, que a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que aliás tem um site muito interessante que o pessoal que tem computador em casa pode ver, tem os 10 mandamentos para o paciente hipertenso. Você conhece quais são os 10 mandamentos? Não. Então vamos lá. O primeiro é, se você é hipertenso, pelo menos uma vez por ano verifique a sua pressão. Lembrando daquilo que eu falei para vocês semana passada. 5 a 10 minutos em repouso, esvazie a bexiga antes, evite fumar na última hora e tomar café antes de verificar a pressão, porque são fatores que podem artificialmente aumentar a sua pressão, te dando uma informação errada. Pior do que não ter informação, Helena, a gente tem um cuidado muito grande aqui com a família Tupi, é passar uma informação errada. Uma pressão verificada em condições inadequadas pode levar o indivíduo a ter uma ideia equivocada da sua situação. O segundo mandamento é: exercite-se diariamente. Lembrar que o sedentarismo é um fator de risco para a hipertensão. Então, exercícios físicos, e não precisa virar atleta para a Olimpíada, não. Andar já é o suficiente. O terceiro mandamento: procurar manter o peso ideal. Fazer uma dieta regrada, exercícios físicos, isso vai contribuir para manter o peso ideal, uma vez que a obesidade tende a agravar a situação da hipertensão. Quarto mandamento da Sociedade Brasileira de Hipertensão: ter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável, família Tupi? Com pouco sal, sem frituras, procurando comer mais frutas, verduras e legumes. Quinto mandamento, esse é mais complicado, ainda mais no domingo, final de campeonato: evite ingerir bebidas alcoólicas. Pelo menos não vamos exagerar no consumo de álcool. O alcoolismo, principalmente se ingerido em grande quantidade, aumenta a pressão arterial. Sexto mandamento: abandone o cigarro. O tabagismo está ligado a um risco maior cardiovascular e no hipertenso, os efeitos da nicotina aceleram o coração e aumentam a pressão arterial. O hipertenso não pode fumar. Sétimo mandamento: o tratamento da hipertensão é por toda a vida. Heleno, o obeso que perde aproximadamente 10% do peso, eventualmente pode reduzir à metade os medicamentos. Mas qualquer mudança de tratamento deve ser feita sob supervisão e orientação do médico. No início do tratamento podem surgir alguns efeitos colaterais, como qualquer medicação e medicina. Se isso acontecer, não suspenda a medicação. Procure o médico e converse com ele. Oitavo mandamento é exatamente isso: seguir ao máximo as orientações do médico. E o nono e o 10º mandamento a gente pode reunir num só: evitar o estresse. Como é que a gente faz, família Tupi? Procure organizar o seu tempo. Arranje tempo para a sua família, para os seus amigos, para o seu lazer.
procure amar e ser amado, seja feliz. Esses são os mandamentos preconizados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um bom dia, bom domingo e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, não se esquecendo de fazermos o nosso melhor a cada dia e procurarmos ser felizes. Um beijo para a família Tupi, uma semana de paz abençoada. Abraço, querido.